dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Bom ver que você está aqui, que você tirou esse tempo na tua manhã para louvar o Senhor. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 1, continuando a nossa série de pregações. Nós vamos hoje tratar dos versos 13 e 14. Nós já vimos nas nossas mensagens anteriores que do verso 3 até o verso 14, nós temos uma grande frase, uma grande sentença, que inclusive no grego ela não tem ponto, ela vai direto, do 3 até o 14, e Paulo vai falar nessa grande frase o que Deus planejou na eternidade para a igreja, como que Deus Filho, Deus Pai planeja, como que Deus Filho vem e executa aquilo que o Pai planejou, e o trabalho que nós vamos ver hoje do Espírito Santo. A gente viu também que o trabalho de Deus Pai, ele está sempre vinculado a verbos no passado, o trabalho de Deus Filho no presente e o trabalho de Deus Espírito Santo para o futuro. Então eu vou pedir, não vamos ler de novo do 3 ao 14, mas eu vou pedir que você me acompanhe os versos 13 e 14 do capítulo 1. Eu vou fazer a leitura na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar, mas se você tiver uma Bíblia digital e quiser a mesma versão que a minha, eu estou usando a Nova Almeida Atualizada. Os versos 13 e 14 falam o seguinte: nele, esse nele é em Cristo, é a maneira com que ele está terminando o versículo 12, ou seja, nele em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É interessante, sempre que a gente fala sobre o Espírito Santo, existe muita confusão no meio evangélico. Muitas dessas confusões geradas por movimentos que surgiram há muito pouco tempo na história da igreja, e que esses movimentos acabam contemplando alguns aspectos da obra do Espírito Santo e se esquecendo de outros aspectos da obra do Espírito Santo, esses outros que são essenciais para a vida da igreja. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu termos como batismo com o Espírito Santo, unção do Espírito, andar no Espírito, cair no Espírito, dançar no Espírito. Mas eu pergunto, você já ouviu falar no selo do Espírito? Porque é isso que Paulo vai falar para a gente, principalmente nesses 2 versículos. E pouquíssimas pessoas ouviram falar sobre o termo selo do Espírito Santo. De acordo com esse texto que nós lemos, Paulo nos fala que o trabalho do Espírito Santo vai consistir em 2 grandes bênçãos: o selo do Espírito e a garantia do Espírito, ou em algumas versões, o penhor do Espírito. O selo está no verso 13, o penhor ou a garantia
no verso 14. Nesse verso 13, quando Paulo começa a falar sobre o selo do Espírito Santo, eu não sei se você percebe, mas todo o processo da salvação está listado no verso 13. Todo, do começo ao fim. Porque como que um pecador se torna santo? Olha que interessante. Ele ouve o evangelho da salvação, ou seja, Cristo morre pelos meus pecados, né? E ele ressuscita. Ele crê com a fé salvadora. Essa fé é aquela fé que está em Efésios 2:8. É aquela fé que é dom de Deus. Aquela fé que não é nossa, que nos é dada como dom. E nós somos selados com o Espírito Santo. As três coisas estão listadas no verso 13. E eu queria passar por esse verso 13, vendo primeiro o que representa, o que é esse selo do Espírito Santo. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, queridos, é que esse selo, ele vai falar de uma transação comercial que já foi finalizada. Beto acabou de falar aqui no nosso devocional de abertura. Nós fomos comprados. Não é verdade? Então, a palavra selo no grego, ela tem também essa ideia, essa tradução. E até hoje, se você tem, por exemplo, um documento legal que precisa ser tramitado, a cada processo dessa tramitação, a cada fase que ele passa, ele vai recebendo um carimbo ou uma autenticação. Todo mundo aqui já teve que ir ao cartório para autenticar um documento. Hoje, em tempos modernos, nós temos assinaturas digitais. Se a gente tramita um processo na justiça e esse processo está no formato digital, a gente vai ver que o trâmite todo é dado por assinaturas digitais, que são selos dizendo que tal pessoa determinou, ou aceitou, ou acolheu aquele documento. Da mesma forma, Jesus nos compra com o seu sangue. E nós somos propriedade exclusiva dele. E por isso, fomos selados. Como garantia de que essa transação comercial, essa compra, já aconteceu e foi finalizada. Não há mais como nós devolvermos, não tem mais 7 dias de defesa do consumidor e depois procure a garantia com o fabricante, não tem mais isso. Nós fomos comprados. O selo também vai dar a ideia de posse. No mundo antigo, o selo, ele era o símbolo de um proprietário ou de um remetente de alguma coisa muito importante. Ele geralmente podia funcionar no formato de um anel. Você derretia cera quente, pingava a cera quente sobre o documento, e enquanto aquela cera ainda estava quente, a pessoa vinha com um anel em cima da cera e selava. Ficava a marca daquele anel. Ou seja, aquilo mostrava que aquela pessoa era proprietária ou que ela estava mandando uma mensagem e que confirmava que o remetente da mensagem era mesmo aquela pessoa. Também era usado para provar que um objeto tinha sido transportado de maneira intacta. Ou seja, sem mácula. O transporte foi feito de maneira inteira. O objeto chegou puro do outro lado. Ninguém alterou o objeto conforme ele foi sendo transportado. Deus pôs um selo em nós, porque nos comprou para sermos propriedade exclusiva dele.
Existe muita coisa na Bíblia que fala, e nós interpretamos isso muito mal também, que o diabo não pode nos tocar, que nós não podemos ser, muitas vezes isso é mal interpretado, que a gente não pode ser tocado pelo inimigo, e às vezes as pessoas acham que aí se eu fiquei doente, ou se eu bati com o carro, ou se eu tive uma dificuldade qualquer, é porque essa promessa não se cumpriu. Mas isso não quer dizer isso. O significado é de que nada pode nos tirar da mão do Senhor. Nós não podemos, essa compra não pode ser cancelada. Nós não podemos, uma vez comprados pelo sangue do Senhor, sermos devolvidos ao mundo. Então esse é o sentido em que nós não podemos ser tocados pelo inimigo. Mas a nossa vida será repleta de tentações, de provas, de dificuldades. Como o Betão acabou de falar, na vida teremos dificuldades, mas o Senhor fala, tenha de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Também na época antiga, o gado e os escravos eram marcados com selos também, para indicar a quem eles eram, de quem eles eram propriedade, a quem eles pertenciam. Mas eles eram selos externos, né? Tanto no gado quanto no próprio escravo, mas o Senhor nos marca no nosso interior com o Espírito Santo, para indicarmos também que somos propriedade dele. O selo também vai nos falar sobre segurança e proteção. Não sei se você se lembra, quando Jesus morre na cruz, existe a história de José de Arimateia, que vai até Pilatos e reclama, pede que lhe entregue o corpo de Jesus. Então, Pilatos entrega, José de Arimateia manda que ele seja escavado um campo, um túmulo novo para ele. É um túmulo que nunca havia sido usado, num local onde somente pessoas ricas haviam sido enterradas, e pela maneira com que aquele túmulo foi escavado dentro da rocha, as paredes por dentro do túmulo eram lisas. Isso indicava que o trabalho que foi feito de escavação daquele túmulo era extremamente complexo, porque geralmente ao se cavar um túmulo, se cavava na pedra e ficava tudo irregular. O túmulo de Jesus, ele tinha como se a parede tivesse sido rebocada por dentro, lisinha. E aí os judeus da época ficam preocupados e o chefe da sinagoga vai até Pilatos e fala: olha, você toma cuidado e faz alguma coisa, porque os discípulos dele vão roubar o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Pilatos, preocupado, faz o quê? Manda um destacamento de oficiais até o túmulo e sela o túmulo. É derramado cera sobre aquela pedra e é selado com o próprio anel do imperador. Aquilo mostrava que aquele túmulo era propriedade do Império Romano, que aquele túmulo não poderia ser violado. Da mesma forma, o crente pertence ao Senhor Deus. O Espírito nos foi dado para estar sempre conosco. Ele nunca vai nos deixar. E graças a Deus o Espírito Santo não deu muito ouvidos ao imperador, porque não teve selo, pedra, nem absolutamente nada que segurasse o Espírito Santo para ressuscitar o nosso Senhor. O selo também vai falar de autenticidade. O selo ou a assinatura do dono atestam que aquele documento é verdadeiro. Paulo vai dizer isso em Romanos 8, capítulo 9, e isso é extremamente importante.
se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Simples assim. Ou seja, a marca da salvação, a marca de que você foi comprado pelo sangue do seu Senhor e Salvador, é que você tenha o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Ele. Um outro ponto muito importante a ser destacado é quando essa selagem acontece. E aqui existem várias opiniões, não existe uma unanimidade sobre esse assunto, mesmo dentro do grupo reformado. Alguns reformados antigos, eles entendiam que o selo com o Espírito Santo era uma experiência que vinha depois da conversão. Era algo mais ou menos assim: você cria em Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vinha morar no seu coração. Algum tempo depois, podia ser uma semana, um mês, um ano, você era selado com o Espírito Santo, que era uma experiência profunda com o Senhor, e nessa experiência você recebia, e aqui eu friso, grande ousadia e poder para testemunhar o Evangelho. Então era uma experiência, muitas vezes podia se tratar de uma experiência extraordinária, onde você, naquela experiência, você é cheio do Espírito e você recebe grande ousadia para literalmente abrir a boca e testemunhar e falar do Evangelho. Um exemplo disso é um teólogo, um escritor que a gente conhece bastante, que é Martin Lloyd-Jones. Escreveu um livro muito famoso sobre o Sermão do Monte. Aliás, leitura altamente recomendada. E Martin Lloyd-Jones, por exemplo, reformado, calvinista, extremamente contra, ele era um opositor ferrenho da teologia liberal, ou seja, ele era contra, e ele era inglês, ele lutava com os absurdos que na época dele a igreja anglicana estava fazendo, inclusive convocando que os anglicanos virassem as costas à sua denominação e fossem para outras denominações, porque achava que a teologia liberal tinha infectado o anglicanismo. Inclusive, ele tem um embate muito famoso na história com um outro teólogo e escritor também inglês, que é John Stott. John Stott, por sua vez, também achava que essa experiência de ser a selagem, ser algo posterior à conversão, isso não era verdade, mas Martin Lloyd-Jones acreditava. E os dois eram anglicanos, e os dois reformados e calvinistas. Esse também é um motivo interessante, porque muitos irmãos pentecostais, eles veem a fé calvinista, eles são trazidos à fé calvinista através de Martin Lloyd-Jones, reformado, calvinista, mas que cria que esse processo de selagem acontecia depois da conversão. Posição essa extremamente parecida com os nossos irmãos pentecostais. Eles se referem a esse selo do Espírito, essa experiência posterior, como sendo a segunda bênção. E que isso sempre, no caso específico dos nossos amigos e irmãos pentecostais, isso sempre é testificado pelo falar em línguas. Se não houver línguas, você não foi selado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer a você por que a maioria dos teólogos reformados, e eu me incluo aqui, pensam que essas duas posições estão erradas. Tanto
de Martin Lloyd-Jones quanto dos nossos irmãos pentecostais. E é uma questão de gramática na língua grega, porque o versículo em questão fala para nós: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, ou fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a gramática grega ela vai dizer para a gente que esses dois, eu vou chamar de dois verbos, né? Mas tendo nele também crido e receberam o selo, essas duas coisas, elas vão fazer referências a ações que acontecem no mesmo tempo. Então a gente tem que interpretar, por causa da gramática, receberam o selo e tendo ação imediatamente na sequência, tendo nele também crido. Ou seja, não tem um intervalo de tempo entre crer e receber o selo. São duas coisas que são no mesmo instante. Não há maneira de tratar diferente, porque a gramática diz que os verbos funcionam dessa maneira. E aqui é um ponto de atenção para nós reformados. Porque nós, frente a todos os exageros que nós vemos por aí, em igrejas, em televisões, em internet, nós acabamos nos inclinando ao lado oposto. E a gente precisa tomar cuidado, porque o fato do selo com o Espírito Santo acontecer no mesmo momento da conversão, não quer dizer que você não possa ter experiências com o Espírito Santo depois. É óbvio que você pode. Muitos reformados e calvinistas são tratados como hereges, como o culto de vocês é frio, vocês negam, impedem o Espírito Santo de agir, como se eu tivesse algum tipo de força para impedir o agir do Espírito Santo. Mas não. E esse é um erro nosso, de nos inclinarmos nessa direção por causa dos exageros que existem. Não existe problema nenhum em afirmar que sim, você pode ter, e eu creio que você vai ter, ao longo da sua vida, várias experiências com o Espírito Santo. De fato, nós cremos que a conversão é a primeira bênção, mas na nossa vida nós vamos ter a segunda bênção, a terceira, a quarta, a quinta, e por aí vai. Eu só creio que nós não podemos chamar essas experiências de batismo ou de selo com o Espírito Santo, essas que vêm após a conversão. Um outro exemplo do próprio apóstolo Paulo, que é muito interessante, 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 13, ele fala: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. E isso ele está falando para toda a igreja de Corinto. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Mais adiante, no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, nos versos 29 e 30, Paulo começa a fazer uma lista de perguntas à igreja. E ele fala: por acaso todos vocês são pastores? Por acaso todos vocês são mestres? Por acaso todos vocês falam em línguas? E ele vai citando dom após dom, perguntando: todos vocês têm todos os dons? E é óbvio que a resposta só pode ser não. Porque os dons foram distribuídos com diversidade por todo o corpo. Uns têm uns dons, outros têm outros. Ou seja, ele mesmo diz que toda a igreja havia sido batizada no Espírito Santo em um só corpo. E ele mesmo está explicando nos versículos 29 e 30 que não são todos que falam em línguas. Ou seja, nós também, além da gramática, temos a prova do próprio apóstolo,
explicando à igreja de Corinto como funcionava o processo. Depois, no verso 14, nós vamos ter o penhor ou a garantia do Espírito Santo. A palavra grega garantia, arrabon, significa ou aliança de noivado, ou a primeira parcela de um pagamento, que era a garantia de que o pagamento integral seria feito na sequência. Ou seja, era aquela famosa entrada que você dá para o cara segurar lá aquele bem, aquele objeto, sabendo que depois você vai voltar lá e vai fazer o resto do pagamento. E que se você não fizer o resto do pagamento, aquela entrada que você deu, você perdeu. Então é isso que significava a palavra garantia no grego, ou aliança, ou essa entrada, esse primeiro pagamento. O Espírito Santo, ele é esse primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele, o Senhor, vai terminar a sua obra em nós, para a honra e glória do seu nome, e vai nos levar com ele para a glória. É uma antecipação das alegrias e das bênçãos que a gente vai ter no céu. E isso nós reformados batemos bastante. E isso também tem a ver com a escatologia, com o fim dos tempos. Nós entendemos que nós já começamos a viver o início das bênçãos quando passamos pela conversão. É aquele já e o ainda não. Nós já experimentamos algumas coisas, mas ainda não chegamos no nosso destino final. A redenção, ela tem sempre 3 estágios. Nós fomos redimidos no passado, através da justificação, no verso 7 de Efésios 1. Nós estamos sendo redimidos, o verbo está no presente, no gerúndio, Romanos 8, de 1 a 4. E nós seremos redimidos no futuro, com a glorificação, que é o verso 14 desse capítulo 1. A palavra garantia, quando ela toma esse lado de aliança de noivado que nós vimos, ela é a garantia de que a promessa de fidelidade será guardada. De que Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva. É a garantia, e aí nesse caso, realmente a tradução que usa penhor é muito melhor. É a garantia de que Deus virá nos buscar, já que somos propriedade dele. Ele virá, fará esse pagamento final, porque o Espírito Santo foi esse pagamento inicial, e nos levará com ele, porque somos dele. Para concluir, queridos, eu queria que você refletisse sobre uma coisa. Você, nós temos evidências claras de que nós temos o Espírito Santo em nós. E você pode me perguntar, Rodrigo, tá, mas qual é a prova? Como é que eu faço para verificar isso? E a prova não é se você fala em línguas, a prova não é se você tem visões, se você profetiza ou se você expulsa demônio. Isso não tem nada a ver com prova sobre ter o Espírito Santo. Existe um escrito de Lutero que eu acho absolutamente sensacional. Martinho Lutero escreveu uma certa vez isso, abre aspas: fiz uma aliança com o Senhor Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para essa vida,
quanto para o que há de vir. Incrível como a mente desse reformador, tocada pelo Espírito Santo, fala: Senhor, não me mande nada, não me dê nada, porque o simples dom da Escritura Sagrada que o Senhor revelou é suficiente. E é essa a base da Reforma Protestante: sola Escritura, somente o que está aqui. Se não está aqui, querido, e essa é a grande diferença que vai existir entre igrejas que se dizem reformadas e igrejas não reformadas. Porque em muitos casos as pessoas olham e falam: ah, mas não existe nada aqui proibindo, então eu vou fazer. Nós pensamos diferente. Não existe nada aqui dizendo para eu fazer, então eu não vou fazer. Simples assim. A maior prova que você pode ter do selo do Espírito Santo é o chamado à santidade. Aqueles que são selados são chamados a uma vida santa. E a gente já viu nas nossas mensagens anteriores que santidade não tem absolutamente nada a ver com perfeição. Ser santo é ser separado. Mas separado do que, Rodrigo? Separado do mundo. Olha pela janela. O mundo está indo todo numa direção. Vai para o outro lado, querido, porque se você for nessa direção, com certeza você está errado. Santidade é dizer não para o que o mundo diz sim e dizer sim para aquilo que o mundo tem dito não. Isso faz parte da sua vida? Você tem sentido na sua vida esse chamado à santidade? A minha oração nessa manhã é que realmente o Senhor, antes de tudo, alegre o nosso coração, lembrando que grande e maravilhosa bênção é ser selado pelo Espírito Santo. Que honra é receber esse selo e esse chamado do Senhor a uma vida santa. E que Ele também, o Espírito Santo, nos console, nos dê esperança a cada um de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas tentações, nas doenças, todas as outras coisas que virão pelo caminho. Mas eu também acho que, e peço ao Senhor, que nessa manhã, Ele, com amor, repreenda você. Que Ele fale ao seu coração, que Ele te convença, como nós lemos, a Estela leu para a gente em João, que Ele te convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele coloque um espelho na sua frente, que você possa abrir os seus olhos e se ver nesse espelho e ver assim o quão miserável cada um de nós é. O quanto nós precisamos a cada instante da graça e da misericórdia do Senhor na nossa vida. Que o Senhor realmente nos leve a buscar uma vida de santidade. A conversão, o selo do Espírito, tudo isso são coisas, como o Beto comentou antes, que estão totalmente fora da nossa mão. A salvação pertence ao Senhor. Nós não podemos fazer nada, mas uma vez salvos e selados com o Espírito Santo, nós somos chamados a uma vida de santidade. E a santidade, sim, é um processo conjunto, onde existe a participação de Deus e requer um esforço nosso. Um esforço de dizer não ao pecado, dizer não às impurezas, dizer não
àquilo que o mundo tem dito. Sim, dizer não ao politicamente correto, dizer não aos absurdos, às tentativas de destruírem valores que para nós são muito caros. Eu peço que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê essa graça para nós vivermos sempre cheios do Espírito Santo, que nos cela até aquele dia onde o Senhor virá para resgatar a sua propriedade. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, eu queria orar para nós encerrarmos. Pai amado, Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pelo teu evangelho, pela graça que é nós podermos nos reunirmos com liberdade, podermos andar na rua com a tua palavra embaixo dos nossos braços, podermos livremente dizermos que somos cristãos, que adoramos ao Deus maravilhoso, único Criador do céu e da terra. Nós pedimos, Pai, que através do Teu Espírito Santo nós sejamos cheios da Tua presença, nós sejamos confrontados cada vez que precisarmos ser confrontados, que nós sejamos sempre cheios e consolados pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos dê força, nos dê ousadia para pregarmos a Tua palavra, abrirmos a nossa boca, que nós também sejamos ousados para dizer não àquelas coisas que precisamos dizer não. Nos dá, Senhor, força, nos dá a Tua graça para escolhermos o caminho estreito e a porta estreita, Pai. Nós sabemos que muitos ouvirão a Tua palavra, Senhor, e muitos não crerão na Tua palavra, Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos conduza numa semana, Pai, de tranquilidade e paz, que o Senhor nos dê força para termos uma vida próxima ao Senhor, com a leitura da Tua palavra, com momentos de oração e devocional ao longo dos nossos dias, Pai, para que a gente entenda, como o Beto comentou no início, Pai, que não é na nossa força, Pai. A nossa força é crer que o Senhor já fez tudo aquilo que precisava ser feito. E é no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Amém.